Vocês estão doidos pra ver o placar dar uma equilibrada, né? Já foi uns 5, 6 jogos já da Xbox no PlayStation e os caras ainda não viram nada da Sony no Xbox, né? É uma tristeza, né, meu amigo? É uma tristeza. Mas vamos lá. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal, segunda-feira, dia 30 de dezembro, estamos aí a 2 dias da virada do ano. E o que de melhor do que recapitular como as coisas foram até aqui durante essa geração de consoles, antes, né, de entendermos o cerne dessa notícia que caiu como uma bomba, né, nesses dias, em relação aos jogos da Sony em outras plataformas. Pra quem não se lembra, no começo desse ano, nós tivemos os primeiros grandes rumores, onde vários insiders estavam falando com total certeza de que jogos do Xbox estariam saindo para o PlayStation. E aí, né, em fevereiro, a Microsoft se viu obrigada a tomar uma posição, até adiantar um evento que eles teriam que fazer posteriormente para dar, né, justificativas, explicações em relação a tudo que estava acontecendo, porque uma boa parte, na verdade, da comunidade do Xbox se revoltou com essas declarações, e repito aqui, dou total razão àqueles que criticaram, né, porque aqueles que ficaram passando paninho, sabe como é que é, né, precisa fazer aquele cascalhozinho, coitado. Então não tem jeito, né, os caras tinham que defender a qualquer custo, mas não teve outra. Infelizmente, a trolha bateu na cara com força. E nós vimos o resultado. A Microsoft começou falando aquele discurso, não, galera, ó, são só 4 jogos, tá? Não estamos prometendo mais nada. Mas estavam guardando as grandes surpresas para depois, né? Posteriormente, na Gamescom, a Microsoft vem e confirma para todo mundo que Indiana Jones sairia sim no PlayStation. E ainda por cima, antes do jogo sair no Xbox. E daqui em diante, meus amigos, esse vai ser o posicionamento. Para 2025, a gente pode aguardar aí outros jogos. Dentre esses aí, as minhas apostas pessoais seriam o Forza Horizon 5, que, de acordo com os insiders, seria também anunciado esse ano, mas foi adiado, porque eles estavam vendo ali que o hate da galera, as reclamações estavam muito grandes, então era melhor não fazer tudo de uma vez, né? Ou seja, tá indo aquele negócio de conta-gotas, né? Depois a gente viu rumores sobre Starfield. Eu também apostaria fortemente no Starfield pro ano que vem, até porque a engine dele já foi desenvolvida tendo o PlayStation 5 em mente, isso aí só foi meio que, entre aspas, mudado, ajustado, depois que a Microsoft comprou a Bethesda e decidiu, né, cercear ali a produção para o PlayStation 5, né? Focaram ali para o Xbox e PC, mas eu acredito ainda que nós veremos isso no PlayStation. E tem outros títulos aí que a gente viu dando indícios de que também estariam presentes. A gente ouviu falar sobre uma coletânea de Gears que estava sendo feita aí, né? Não tem certeza exatamente se isso ainda está nos planos da Microsoft ou não. Pode aparecer no PlayStation. E também a outra aposta que eu faria é dos títulos do Halo, se não os anteriores, pelo menos os próximos, tem uma grande chance também de sair no PlayStation, já que eles foram portados para o Unreal Engine 5. Que é uma engine multiplataforma, facilita muito mais para você fazer o port. Eu acho que é muito válido a gente prestar atenção em alguns fatores, né, antes de poder comentar. Por exemplo, o caso da Sony e da Microsoft são de fato iguais? Já já a gente vai ler a notícia aqui do PlayStation e aí vocês fazem a comparação por vocês mesmos. Tirem suas próprias conclusões. Mas vamos analisar aqui os motivos. Pensa na sua cabeça, qual é a motivação para a Microsoft querer lançar jogos no PlayStation? Vou dar 5 segundos para você pensar e vou dar um gole aqui no... Bom demais. A principal motivação para a Microsoft lançar os jogos no PlayStation está óbvia. Primeiro, a base do PlayStation, tá? A base de jogadores do PlayStation são jogadores essencialmente do PlayStation. Ainda não houve a inflação de usuários ativos com a galera do PC no PlayStation. Então, os números que nós temos ali de jogadores ativos são seguramente a grande maioria, no mais de 90%, 98%, da galera do PlayStation. Ponto final. Agora, e com relação, né, aos usuários da Microsoft? Para que a Microsoft precisa do PlayStation se ela tem ali os supostos 500 milhões de usuários ativos? Então aí já começa a primeira resposta, né? É porque a vovó que joga Candy Crush não é um jogador ativo do Xbox, não é a que assina de fato o Game Pass. Agora, os jogadores da base do PlayStation, dos jogadores ativos do PlayStation, trazem.
Pois é. Então, esse é o primeiro ponto, né? Quanto que o Xbox já vendeu até agora na geração? Vocês já pararam pra olhar? A discrepância que tá entre PlayStation e Xbox, a gente já tá indo pro rumo de 3-1. De acordo com o relatório do VG Charts, meus amigos, até o mês de novembro, tá? Que foi o último compilado ali, mensal, nós tivemos quase 1 milhão de PlayStation 5 vendidos, tá? Sendo um total de 885 mil unidades versus apenas 321 mil unidades do Xbox. Ou seja, isso aqui é praticamente 3 vezes mais. Agora vocês imaginam só o resultado que a gente vai ver desses números das vendas desse feriado de fim de ano, que é chamado do Holiday, né? Lá nos Estados Unidos, que é onde vende console pra caramba. É a época do ano que mais vende. Por quê? É a época do Natal, galera dando presente e tudo mais. Então isso tudo impulsiona demais as vendas dos consoles e a economia, né, global. A gente vê que existe uma discrepância gigantesca. Aí você para e pensa, você como, né, o dono ali da divisão Xbox, o dono ali, o CEO da Microsoft, e vê isso do lado do teu concorrente, enquanto que na tua base a galera mal compra console, que dirá compra os jogos, né? Porque a gente sabe muito bem que os jogos no Xbox não vendem muito bem. Então, qual que era a saída lógica, né? Com um rombo de 70 bilhões para ser pago exclusivamente pela divisão do Xbox, já que o resto da empresa apenas emprestou esse dinheiro, os acionistas querem ver essa grana de volta, né? E o Xbox tem que botar esse dinheiro no caixa a qualquer custo. Então você pensa, o quê? Qual que é a saída mais rápida? O mais curto prazo possível. Vamos botar os jogos no PlayStation, porque lá os jogos vendem. E não deu em outra, né? Quando a Microsoft lançou os 4 jogos dela no PlayStation, com exceção do Paintman, né? Eu acho que os outros 3 chegaram a vender razoavelmente bem. O Hi-Fi Rush vendeu razoavelmente bem. Sea of Thieves ficou entre os jogos mais vendidos na PSN durante, né, o mês ali do seu lançamento no PlayStation. E a gente teve também o Grounded, né? Não sei se o Grounded vendeu horrores, acredito que não, mas foi o suficiente para brilhar os olhos da Microsoft e fazerem com que eles anunciassem Indiana Jones antes mesmo de lançar no Xbox, que iria sair no PlayStation. Então vejam só como que foi essa mudança. Agora, a grande questão é, manos, Indiana Jones foi o grande primeiro AAA da Microsoft, né, dos estúdios do Xbox, para o PlayStation. Ah, mas Lorde, tem Call of Duty. Call of Duty é da Activision. Então é natural que ele fosse continuar multiplataforma, assim como o Destiny da Sony também continuou como multiplataforma. Fica elas por elas. O ponto aqui são os jogos single player ou os jogos criados ali do zero, entendeu? Que não tinham já versões no console concorrente. A Microsoft fez o port do Indiana Jones única e exclusivamente porque eles quiseram. Ponto final. A motivação da Microsoft é os grandes usuários do PlayStation. Agora, e do lado da Sony para a Microsoft? Agora a gente vai analisar o trecho tão polêmico que está sendo falado aí. Será que o posicionamento das duas empresas é o mesmo? Pode levar para o mesmo caminho? Vamos ver aqui. Bom, então vamos lá, galera. Essa aqui é a entrevista concedida aí pelo Armin Rust, tá? E antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas aqui no vídeo, porque a luz que eu tô tendo aqui tá batendo daqui pra cá, porque quebrou o meu tripé. Me desculpa, a gente se vira como puder agora, tá? Bom, seguinte, no decorrer da entrevista, o Armin Rust, ele aborda várias temáticas, falando sobre as inspirações, aquele papo corporativo chato pra caramba. Então vamos pular essa parte aqui que não interessa e vamos focar nessa parte aqui, galera, ó. É a partir daqui que a coisa fica interessante. Quando a Sony começa a falar sobre jogos como o Rise of the Ronin, o Stellar Blade, né? Jogos aí que foram desenvolvidos em parceria, porém não com os estúdios próprios, mas estúdios terceiros, certo? E aqui é onde a gente chega à primeira parte das duas, tá? Que são muito interessantes da gente analisar. Primeiro de tudo é se a Sony irá ou não lançar os jogos do PlayStation Day One no PC. E bom, essa pergunta foi feita, né, pelo entrevistador da Famitsu, falando sobre Helldivers 2, que foi um exemplo da Sony lançando o jogo simultaneamente no PC e no PlayStation 5, né? E se isso aconteceria com mais jogos do PlayStation 5 futuramente. E aí o Arman respondeu basicamente o quê? Ele deixa muito evidente na primeira resposta que títulos de serviço ao vivo são lançados em diversas plataformas, e que porque o sucesso depende da atração de novos jogadores e do aumento do número de jogadores. Ou seja, na visão da Sony, não é muito interessante você lançar os jogos de serviço exclusivamente apenas no PlayStation, porque mesmo que seja sucesso, ele tem a tendência de explodir repentinamente em outros lugares. Então, faz sentido querer colocar no PC. É uma resposta que eu não posso negar a veracidade teórica dela, né, e também prática, já que Helldivers 2 foi de fato um sucesso no PC também. Vai contra, né, o que eu penso no sentido de valorização da plataforma. Eu ainda acho que mesmo nesses casos deveria ter algum tipo de exclusividade, né? Mesmo que fosse por menor tempo, mas eu acho que valorizaria. No meu decorrer, inclusive, até aqui do canal, eu nunca fui fã, né, de jogos de serviço, então eu confesso que realmente eu sinto bem menos do que se fosse um single player, né? Mas ainda assim, eu acho que mesmo em questão de serviço, né,
Vale mais a pena você atrair o cara pro PlayStation, comprar o PlayStation, assinar Plus e tudo mais, do que você mandar pro PC onde tem pirataria, os caramba todo, enfim, você acaba até perdendo um pouco da grana, porque o que? 30% vai pra mão da Valve e as lojas que a Sony coloca os jogos lá no PC. Agora, o ponto forte, que seriam os jogos single player, o Armin Rust deixa claro que eles são um elemento importante que aumenta o apelo pela plataforma PlayStation. Então aqui nessa parte aqui da resposta dele fica muito entendido, né? Tá implícito que a Sony enxerga os jogos single player como exclusivos que impulsionam a plataforma do PlayStation, né? Então isso aqui fica muito evidente, isso aqui é praticamente uma declaração, né, de apelo, de valorização, e é bom ver que pelo menos eles ainda mantêm essa visão. Isso significa que, conforme ele diz aqui, nós definimos períodos estratégicos de vendas para cada título. Em outras palavras, depois que vendem o que eles esperam que seja vendido dentro das expectativas no PlayStation, eles planejam o lançamento em outras plataformas, né? Ou coisa do tipo. Então, em resumo, a Sony ainda tem sim uma valorização por exclusividade, embora não seja mais a mesma da época do PlayStation 4, isso é admitidamente, sabidamente, não se tem mais o que dizer a respeito disso, né? Eu ainda sou contra esse modelo, mas ok. O que ainda é, né, um posicionamento totalmente diferente da Microsoft. Então eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar aqui dentro dessa entrevista. Não adianta querer usar argumento forjado, não adianta ficar com aquele discursinho. Eu sei que você aí que é fanaticão do Xbox, quer porque quer ver a Sony fazendo exatamente igual, mas você ainda vai ter que engolir essa situação por muito tempo, pelo que a gente tá vendo aqui. Pelo menos não ainda, né? Não sabemos como vai ser na próxima geração, mas a visão da empresa está muito clara aqui. Exclusividade ainda é importante. Ou seja, não se dá a entender aqui que os jogos single player vão sair day one para PC como os cachistas estavam torcendo aí na internet, né? Aqui ele diz que a prioridade é sempre oferecer a melhor experiência para os jogadores e parte disso é incentivar a integração da conta PSN no PC, aí se referindo aos jogos e serviços. Só que aí, meus amigos, a grande bomba vem nessa parte da entrevista, tá? Então, preste atenção, são duas partes. Primeiro é sobre jogos day one no PC, agora a gente já destrinchou aqui, já entendeu como funciona. E a segunda parte, que é os jogos do PlayStation não apenas no PC, mas em outras plataformas além do PC. O discurso da galera hoje, né, dos cachistas aí na internet é o quê? Ah, olha lá, a Sony está seguindo os passos, os jogos do PlayStation agora vão para o Xbox também. Ou seja, Vocês estão doidos pra ver o placar dar uma equilibrada, né? Já foi uns 5, 6 jogos já do Xbox no PlayStation e os caras ainda não viram nada da Sony no Xbox, né? É uma tristeza, né, meu amigo? É uma tristeza. Mas vamos lá. Aqui tá dizendo então, se a Sony pretende, né, fazer outras coisas, como aconteceu no Lego Horizon Adventure, né? Que é um jogo baseado numa IP da Sony, que é o do Horizon, certo? Onde a Lego, né, quem produziu o jogo e, por fim, foi confirmado que ele seria distribuído, né? Seria portado para PlayStation, PC e também para o Nintendo Switch, que, assim, por mais que não seja exatamente um concorrente direto do PlayStation no mercado em geral, eu acho que de alguma forma ainda não deixa de ser um concorrente, né? Então sim, é um jogo full multiplataforma, o Lego Horizon Adventure, e sendo lançado no Nintendo Switch, poderia sim abrir portas, né, para outras plataformas. Bom, é aí que tá a controvérsia da questão. O Armin Rust respondeu o seguinte: os títulos de serviço ao vivo são lançados em várias plataformas porque é importante que vários jogadores possam jogar juntos. Beleza. Em relação a outros títulos, consideramos e decidimos as políticas com base se este é o melhor formato de venda para jogadores e para a empresa. Qual seria a motivação da Sony em lançar um jogo no Xbox? Obviamente seria pelo capitalismo, o mesmo capitalismo da Microsoft. Em outras palavras, aumentar ainda mais a receita. Correto? Eu acho que até aí todos nós concordamos, independente se você é do PlayStation, do Xbox ou qualquer plataforma que seja. Agora, qual que é o ponto-chave aqui que difere um pouco as coisas, tá? Meus amigos, Quem é que precisa mais de quem? olha pro tanto que os jogos vendem de fato no Xbox versus o quanto eles vendem no PlayStation. E aí eu te pergunto, será que essa fatia, né, que vende no Xbox faz falta pra Sony? Ou a Sony enxerga como um possível mercado de expansão na plataforma? Eu acho que esse é o ponto de tudo. Vale a pena você sacrificar a imagem consolidada do PlayStation, como a Microsoft fez com a imagem do Xbox, para fazer uns trocados a mais? Então, tudo isso pesa na decisão. Tudo isso pesa de acordo com o que o Armin Rust está falando aqui. Eu não estou dizendo que eu não acredito que a Sony nunca poderia fazer isso, né? Eu acho que o pessoal do PlayStation ele é uma comunidade muito mais consciente. Porque desde quando a Sony fez a primeira coisa ali, né, de lançar jogo do PlayStation no PC com Horizon Zero Dawn, nunca mais se viu na comunidade do PlayStation qualquer tipo de negação, qualquer tipo de dúvida permanente, né, sobre a capacidade da empresa fazer isso ou não. Agora faz um contraste com a galera do Xbox. Desde 2016, 2017, jogo saindo pro PC, qualquer rumor que fale contra o Xbox, os caras já negam, e aí quando acontece, os caras ficam lá caladinhos, falam, não, mas veja bem, Game Pass. Não aconteceu qualquer coisa, não, mas veja bem, Game Pass. A mesma coisa aconteceu no caso aí, por exemplo, do Indiana Jones, né? Os caras estavam jurando de pé junto, não, Indiana Jones não vai pro PlayStation, dando risada. Vocês lembram aquele vídeo que eu fiz aqui no canal, fazendo um react dos canais de Xbox ali,
afirmando com todas as palavras, não, olha, esses insiders falam, até o Tiff, pobre Tiff, perdeu lá o canal dele aí, nem tá mais no YouTube, né, mas na época fez a graça também, olha lá os sonistinhas, esses insiders, esses jornalistinhas, e aí por fim, o que aconteceu? Depois que anunciaram Indiana Jones pro PlayStation 5, todos os canais de Xbox que estavam em live presenciando aquilo, passando aquela vergonha ao vivo, o nosso amigo Tiff lá simplesmente restringiu todos os vídeos do canal relacionados a Xbox, para não ficar feio, né? Porque senão ele ia restringir só aquele vídeo dele falando que Indiana Jones não ia pro PlayStation 5, o Insider não tinha credibilidade nenhuma. Vocês lembram bem desse episódio? Então é isso, mano. Agora vai ver, qual canal de PlayStation, por exemplo, até agora, né, passou por esse tipo de vergonha dizendo que a coisa nunca ou jamais aconteceria? Nenhum, porque a gente se conscientiza. A comunidade do PlayStation é mais consciente nesse sentido. A galera não fica no mundo do pirulito achando que a coisa foi trabalhada apenas por exceções. Então, no caso do Lego Horizon Adventure, poderia ser que futuramente a Sony pudesse se interessar no lado do Xbox? Caras, em termos de vendas, eu sei que não. Mas, sei lá, quem sabe lançar um jogo menor lá no Game Pass? Porque quem paga o dinheiro, no caso do Game Pass, é a Microsoft. Agora, tudo vai depender do quê? Do crescimento. Ou seja, pra Sony abrir mão da imagem do PlayStation como a casa dos jogos single player, né, como console definitivo no mercado onde você tem todas as experiências, né, das do PlayStation e dos demais, cara, teria que valer muito a pena, tem que ter um cascalho muito considerável para isso. Do contrário, fazer esse tipo de movimentação pode mais prejudicar ela a longo prazo do que ajudar. Então, esse é o ponto de tudo. A gente já não vê gente hoje em dia, né, galera que uma parte do pessoal que era do PlayStation hoje falou que foi pro PC porque, né, enfim, pô, Lorde, continuo seguindo o canal, mas hoje eu tô aqui no PC acompanhando, ainda tenho o PlayStation ali, mas pra mim hoje é melhor ter as duas plataformas. Muita gente tem isso. Eu tenho, né, o PC também e PlayStation. Tudo bem que o PC eu uso mais pra trabalhar mesmo, PlayStation onde eu uso realmente pra jogar. Mas tem gente hoje que pensa assim, não abandonou 100% o PlayStation, mas já viu, né, com algumas coisas que a Sony fez, o cara já foi pro PC. Então você imagina se a Sony resolve lançar os jogos dela em outras plataformas definitivamente. Bom, dito isso, né, essa é a primeira coisa que a gente tem a falar a respeito do Armin Rust. O segundo ponto da argumentação aqui dele é o seguinte, galera, Lego Horizon Adventure, né, de novo, não estamos aqui negando que no futuro tudo pode acontecer no futuro, certo? Agora, qual foi a real história por detrás disso? Primeiro, que não foi necessariamente uma ideia da Sony, os caras acordaram um belo dia e falaram, vamos botar jogo em outra plataforma, além do PC? Não foi bem isso, né? A gente sabe que quem procurou a Sony pra fazer, né, um jogo do Lego baseado nessa IP do PlayStation foi a própria Lego. Os caras chegaram lá na Guerrilla, tiveram a ideia, porque viram que o Horizon de repente poderia combinar, né, em um jogo estilo Lego, e decidiram fazer o game. Ponto. A Sony deixou? Beleza, a Sony deixou. Então, assim, entre aspas, a culpa, né, seria igual, tá ligado? Agora, mano, isso aqui não é um Horizon Zero Dawn. Isso aqui não é um Horizon Forbidden West, até porque nenhum dos dois ia rodar no Nintendo Switch. Outro ponto também que eu acho muito válido, pelo menos de se questionar, inclusive até pro cara de Xbox que tá desesperado aí, querendo procurar um motivo a qualquer custo. Por que a Sony lançou esse joguinho aqui pra todas as plataformas, menos pro Xbox? Ela não podia simplesmente ter aceito uma grana da Microsoft e ter lançado no Game Pass Day One? Eu acho que é muito válido você pensar nisso daí, né? Mas o MLB deixou... Mano, já é um saco ter que ficar explicando essa história toda vez. Mas MLB deixou no Xbox não foi ideia da Sony. MLB The Show só apareceu no Xbox porque a entidade de beisebol dos Estados Unidos determinou que assim deveria ser. Do contrário, eles iriam trocar a Sony por outro estúdio. Ou abrir mão de 100% da grana, ou ainda retém alguma coisa produzindo o jogo, vendendo e colocando em todas as plataformas. Paciência. O que a Sony optou? Pelo capitalismo. Mas e o caso do Death Stranding? Até onde a gente sabe, o caso do Death Stranding foi contratual. Do contrário, por que lançar tantos anos depois? Se ela lança no PC 2 anos depois, por que não lançar então no Xbox 2 anos depois também? Faz diferença? Então eu acho que tudo isso são fatores a se considerar. O que isso quer dizer? Que se você olhar o lado da Microsoft versus o lado da Sony, veja os jogos da Sony, entre aspas, ou que foram produzidos pela Sony, que foram parar no Xbox, versus os jogos do Xbox no PlayStation. Os jogos do Xbox no PlayStation, nenhum deles foi por questão contratual, não. Sea of Thieves é da Rare, que é da Microsoft, já comprou há muito tempo, não estava sendo desenvolvido pensando no PlayStation. E os outros jogos também não, Hi-Fi Rush muito menos. Então foi uma decisão exclusiva da Microsoft, e somente dela. E o caso do Indiana Jones, que é o primeiro grande AAA ali que a Microsoft produziu, por que tá indo pro PlayStation? Por que foi anunciado antes mesmo de ser lançado no Xbox? Então percebam que existe uma diferença gigantesca entre o posicionamento de uma empresa e o de outra empresa. E o que a galera tá pegando aqui do que o Herman Rust falou, ainda é muito fraco se você for comparar aos pronunciamentos, né, que a Microsoft fez em relação aos jogos dela para outras plataformas. A Microsoft sempre falou com todas as letras, já faz uns 2 anos que ela tá falando isso. Não, nós queremos explorar todas as plataformas, os jogos, as IPs do Xbox agora, né, irão para outras plataformas. O Satya Nadella fala isso muito claramente, tanto é que a gente viu acontecendo exatamente isso daqui, ó.
Prestem atenção, tá? Pra gente finalizar o vídeo. Isso aqui é a galera do Xbox lá em fevereiro de 2024, tá? Aquele negacionismo total, sempre aquela coisa, querendo descredibilizar todo mundo, né? O famoso argumento ad hominem, né? Os caras nunca vão realmente em cima ali da parte conceitual, né, da argumentação. É sempre em quem tá fazendo a argumentação. A gente vê o exemplo aqui de um cara na internet que era um cachistão, né? Que era o Peter Ovo, falando, né, sobre o Phil Spencer dizendo que seriam apenas 4 jogos. Lembra quando eles ainda estavam se agarrando nisso daí? Né, o Phil Spencer falou nesse podcast que não ia ter Indiana Jones pro PlayStation. Tudo bem, não seria um dos 4 jogos lançados. Mas, cara, ele falar isso naquele momento daria a entender o quê? Ah, galera, a gente não vai ver o negócio do PlayStation, né? Mano, ele já sabia que o Indiana Jones ia pro PlayStation, tá ligado? Ele já sabia. E mesmo assim, ele quis meio que dar a entender, né? Tipo, ah, galera, fica tranquila, hein? Fica tranquila. E o pessoal da Xbox tentou replicar exatamente isso. Né? Aí chega agora em dezembro, olha o que os caras estão retweetando, estão repostando nos perfis deles. Isso aqui foi uma entrevista que o Satya Nadella deu recentemente, falando que eles estariam redefinindo o que exclusividade significaria para o Xbox. E nessa entrevista ele deixa claro, olha galera, a gente quer fazer a coisa toda multi mesmo, estamos caminhando para esse caminho. E isso é totalmente diferente do posicionamento que a Sony dá aqui, tá? E também das atitudes, porque atitudes falam mais do que palavras. E o fato é, Horizon Adventure, se é a muleta que vocês estão usando, não lançou para Xbox. Lançou somente para o Nintendo Switch. Se vai lançar mais coisas no futuro ou não, a gente não sabe. Mas por agora, não adianta você querer colocar as duas no mesmo barco, porque não é a mesma situação. Pode ser que mude? Não sabemos. Como eu já falei para vocês, empresas são feitas de capitalismo. Eu acho que se a Microsoft se tornar relevante o suficiente, se o Xbox se tornar relevante o suficiente, pode ser que no futuro a gente veja algumas coisas do tipo. Mas lembrem-se, ao contrário do Xbox, a Sony é líder de mercado, o PlayStation é líder de mercado e ele alcançou essa posição trabalhando com exclusividades também. Então, será que vale a pena abrir mão de tudo isso? Dessa imagem? Da possibilidade de ver a galera migrando do PlayStation para outras plataformas em troca de alguns trocados? Então, eu acho que esse é um pensamento muito válido. É isso então, né, galera? Como eu falei desde o começo do vídeo, no meu canal vocês são livres para tirar a própria conclusão de vocês. Você pode discordar, concordar comigo, deixa aí nos comentários. A única coisa que eu te peço, se você assistiu até aqui, é que você se lembre de deixar um like, porque isso ajuda demais o canal. Eu não tô brincando não, sério, isso ajuda muito a propagar o nosso vídeo na internet, a divulgar. Então eu conto sempre aí com a ajuda de vocês, tá bom? Não esqueça de deixar aí o seu like. Muito obrigado aí pela sua presença no vídeo e nos vemos no próximo vídeo, que acredito que ainda será esse ano. Se não, nos vemos apenas no ano que vem, tá bom? Enfim, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.